da mesa, bom dia aos ouvintes da Rádio Grenal. Feliz Natal a todos, ainda estamos em época de Natal. Sem dúvida que as perspectivas para 2024 são melhores, né? O Grêmio tem uma base pronta, que pode ser melhorada. É uma equipe que teve um desempenho muito mais que satisfatório em 2023. O Grêmio tem mais perspectivas de bons negócios, disputa mais uma competição importante, que é a Copa Libertadores. Claro que as perspectivas para 2024 são melhores, né? O efeito Suárez, né, que a gente tem que comemorar muito, e ter uma lembrança muito boa da passagem pelo Suárez aqui. Aquilo só mostra a grandeza e o poderio do Grêmio, o poderio da torcida do Grêmio, mas a perspectiva para 2024 é muito boa, tá? Um time não se faz de um ano para o outro. A gente montou um time, praticamente desmontou um time e montou outro em 2023, e a partir de agora, 2024, é agregar qualidade. Uhum. O pessoal fica à vontade aí para perguntar também para o nosso Eduardo Magriço. Magriço, bom dia, é o Felipe Machado, prazer te receber aqui na Rádio Grenal. Falou sobre a perspectiva, né, de um 2024 melhor para um Campeonato Brasileiro, para a disputa da Copa Libertadores. Claro que o 2024 passa por duas posições dentro do Grêmio, né? Uma é centroavante, a outra é a Casa Mata, quem estará no comando. E quero justamente fazer essa pergunta porque a gente vive não é nem uma novela, né? Mas vive um período da negociação de renovação do contrato do Renato. E ontem, no Jogo das Estrelas, no Maracanã, ele deu duas declarações. Uma, ele disse no começo, eu ainda não renovei, não sei como é que vai ser o 2024 do Grêmio. E depois ele disse, olha, tá acertado, falta só assinar, o pessoal tem que comprar a caneta para assinar. De fato, está renovado o contrato do Renato para o próximo ano, ou ainda tem como ele disse várias vezes, alguns detalhes a serem acertados? Assim, se tivesse renovado, o Grêmio anunciaria a renovação, tá? Mas o Renato é o nosso plano para 2024, em função do trabalho que ele fez em 2023 e do trabalho que ele fez na história do Grêmio, tá? Então, o Grêmio quer muito o Renato e o Renato quer muito o Grêmio, tá? Detalhes contratuais sempre pesam, e eu acho importante que se negocie tudo antes, se deixe tudo certo para que o Renato, a partir do momento que assuma, se dedique somente a comandar o time. Então, contrato é assim, contrato com grandes, e o Renato está entre os grandes treinadores do Brasil. Contrato com grandes personalidades é assim. E tem que se colocar tudo na mesa, e tem que se negociar tudo e dar o tempo das coisas serem maturadas, né? O Renato tem essa característica, né? Se a gente for lembrar lá do Renato como jogador, ele sempre renovou com o Grêmio, né? Desde que ele foi campeão do mundo, ele sempre renovou com o Grêmio, ficou mais um grande período de tempo, e a gente sempre teve essa dúvida no momento da renovação, mas nunca se deixou de renovar com o Renato. Então, é algo que a mim tranquiliza, tá? Em seguida a gente vai poder ter o anúncio do Renato, mas por respeito à negociação e respeito ao próprio Renato, a gente não pode anunciar. E Magriço, bom dia, muito obrigado por atender a Rádio Grenal. E você falou, né, no seu perfil no Twitter ontem, inclusive, que as SAFs estão inflacionando o futebol nacional e o mercado principalmente, e falou a respeito também de um planejamento que deveria já ser feito. O Grêmio falha no planejamento de um substituto para o Suárez, e vamos lá, não estou falando de um atleta da mesma prateleira que ele, porque é impossível, mas ciente desde o meio da temporada de que não teria Luis Suárez para o ano de 2024, o departamento de futebol, que não é a tua pasta, mas é um vice-presidente do Grêmio, o departamento de futebol não está atrasado ou enrolado em relação a um atacante para a Copa Libertadores da América? Não, eu não vejo isso. A Copa Libertadores da América começa em abril. A janela se estende até lá, a gente tem muito tempo para fazer as escolhas. A janela europeia sequer se abriu.
se a gente for olhar os negócios do Campeonato Brasileiro, quem fez negócios até agora foram Palmeiras, Flamengo e o Grêmio com o Soteldo, que é um grande jogador, né? Eu não vejo, pelo contrário, eu vejo muito trabalho, muita determinação e preservação do Grêmio. No momento que a gente estipula um prazo, o único prejudicado no cumprimento desse prazo é o Grêmio, porque quando se chega perto do prazo, as coisas ficam mais caras, né? Então a gente não trabalha com esse prazo, a gente tem bastante tempo até que os contatos se efetivem, que as alternativas que foram prospectadas pelo futebol se escolha a melhor delas e a mais possível delas. Mais do que ninguém, o departamento de futebol do Grêmio sabe a importância de uma grande estrela, de um grande jogador, de um grande centroavante ou de qualquer outra posição. O Grêmio aprendeu muito. Oi, caiu? Caiu. Então nós vamos retomar ali com o Eduardo Magrício. Eu tenho uma curiosidade... O Soares foi um caso inédito, pelo menos aqui para nós, de que um investimento altíssimo se pagou e sobrou dinheiro, né? Então, a gente sabe disso e vai buscar alternativa. Agora, sem a pressão de prazo, sem a pressão da imprensa, sem a pressão de nomes, possivelmente sem vazar nomes, né? Porque isso atrapalha muito a negociação. Mas o presidente é experiente, o Antônio Brum é muito ativo e tem aí uma experiência no ano intenso, como foi o ano passado. O Luiz Agner, 8 anos de CBF. A gente tem uma equipe muito qualificada para escolher as melhores alternativas para o Grêmio. Uma pergunta antes do Tim. O Conselho de Administração, quando envolve uma renovação, tipo de 1,5 milhão, alguma coisa assim, pode ser o caso do Renato, passa pelo Conselho de Administração ou o presidente faz o negócio e depois apenas comunica para vocês? A título de curiosidade, como é que funciona? Vamos lá. O Conselho de Administração, a primeira coisa que o Conselho de Administração faz é definir o parâmetro orçamentário, tá? Diante da perspectiva de receita, quanto é que nós podemos gastar ao longo do ano, tá? Isso é uma coisa que tem que se ter presente. O fato de eu poder gastar, por exemplo, vou dar um número hipotético, tá? 14 milhões por mês com a folha, não significa que isso seja linear. Eu posso gastar 10 milhões com a folha em janeiro e posso guardar esses outros 4 milhões para gastar 18 em dezembro, tá? Apenas por hipótese, eu não estou dizendo que isso está acontecendo. Mas o orçamento ele é global, mas ele é móvel ao longo do ano. Então o Conselho de Administração, a primeira coisa que faz é com responsabilidade. Nós temos capacidade de honrar esse nível de investimento, esse nível de gasto, sim. Então é isso que, esse pacote que se entrega para o futebol. O futebol, ele é muito ágil, as coisas do futebol são muito ágeis, de forma que o futebol tem autonomia para fazer, junto com o presidente, para fazer aquilo que ele entende que é oportuno e adequado, né? Seria muito burocrático essas decisões do futebol terem que passar para o Conselho de Administração. Claro que os casos excepcionais, que extrapolam, que exigem um comprometimento grande, esses vêm para o Conselho de Administração, né? Afinal de contas, a gente tem a responsabilidade fiduciária de conduzir o Grêmio ao longo da gestão. Mas não de forma que a burocracia do Conselho atrapalhe o andamento do futebol. Senão as coisas ficam muito travadas e é uma diversidade de opiniões. O futebol tem as informações dele, tem o planejamento dele, conversa muito com o Conselho de Administração, mas não existe essa autorização, claro que fora contratos especiais da magnitude desse número que tu falaste aí. Tim. Bom dia, Magrício. Além da óbvia situação, claro, de reposição ao Soares, que é um problema, né? Um grande problema a ser resolvido, se fala muito da defesa do Grêmio, que falhou esse ano. Tem um planejamento de reformulação desse setor da equipe, e aí friso também, principalmente a situação do goleiro, né? Se o Grêmio pretende contratar um goleiro, ou para ser titular, para brigar por posição com o Grando, Kaique.
Eu não gostaria de fazer avaliação técnica, nem individual de jogador, nem de setor, né? Mas realmente preocupa, né? Na medida em que o Grêmio, apesar de ter sido o time com o maior número de vitórias no campeonato, inclusive mais vitórias que o campeão, foi uma defesa muito vazada, né? E a gente não pode atribuir a culpa, é injusto atribuir a responsabilidade só à defesa, só ao goleiro. É um sistema defensivo que, numa equipe em formação, e eu volto a insistir que o Grêmio de 2023 era um time em formação, não se acertou, pelo menos não jogou todo o tempo como poderia, né? E aí tem várias coisas, reposição de valores, né? E preocupa, né? A gente tem que sempre qualificar a defesa. A gente teve problemas de lesões que nos atrapalhou bastante, né? Mas isso faz parte do contexto do futebol, ao mesmo tempo que a gente tem aí alguns valores que podem entrar no time e subindo de produção, né? O Gustavo Martins, por exemplo, está pedindo passagem, sempre que entrou muito bem, né? E o histórico dele como atleta de base é muito motivador. Mas sem dúvida, o Grêmio se reforça, o pessoal do futebol sabe por que as coisas aconteceram e tem as propostas para resolver. E aí eu não vou falar de goleiro, não vou falar de zagueiro, mas sim, o Grêmio tem a preocupação com a defesa. Magriço, o Grêmio tem... defensivo, eu vou corrigir, tá? Preocupação com o sistema defensivo, tá? Perfeito. Magriço, o Grêmio tem, nessa reta final de ano, né? Faltam 3, 4 dias para o ano acabar, algumas situações contratuais a serem resolvidas para a próxima temporada. E quero te perguntar sobre 2, tá? Até uma delas não é para a próxima temporada, mas já é uma novela que se arrasta por um certo tempo. E pode acabar se tornando uma novela na próxima temporada. Isso. A primeira que eu quero te questionar é sobre a situação do Pedro Jeromel, que se manifestou recentemente dizendo que dinheiro não será um problema. Quero saber em que pé anda, se já houve a primeira reunião, se já chegaram próximo de um valor adequado, a resposta do Jeromel para uma possível proposta do Grêmio para o próximo ano. E a outra situação que quero questioná-lo é sobre o Vidia Sante, porque recentemente o empresário do jogador deu uma entrevista de que a proposta do Grêmio atingiu o patamar que o jogador queria, mas que ele vai esperar de 10 a 15 dias para dar uma resposta. Manifestou até uma possível saída no mês de 2024 na grande janela europeia. Queria a sua posição, a manifestação do clube sobre essas duas situações. Esse é o ônus de ter grandes jogadores, né? A gente tem que estar sempre revendo o contrato, ter interesse dos outros clubes, alguns clubes mais poderosos financeiramente. O Grêmio atende o jogador, o Grêmio entende a valorização que o jogador teve, né? E isso é um exemplo para todos de que o Grêmio é uma vitrine para todo e qualquer atleta que vem para cá. O Vila Sante teve uma temporada excepcional em 2023, vai receber a valorização. Agora, o futebol depende de uma série de coisas, né? Os empresários, eles são muito atentos a tudo que acontece no mercado e buscam as melhores alternativas para os seus representados. O Grêmio, no nosso entendimento, é a melhor alternativa para o Vila Sante, porque ele já está aqui, já está adaptado, tem uma proposta adequada à envergadura de jogador que ele atingiu. Eu acredito que não vai ter problema, né? Mas o mercado está aí, as coisas acontecem, sempre acontecem negócios, então eu não vejo o Vila Sante como um problema, como uma grande preocupação. Claro que renovar o contrato, a gente tem um vínculo até 2024, mais uma renovação automática. Claro que a renovação de contrato nos dá bastante tranquilidade, mas eu não vejo um grande problema. O empresário dele está fazendo, aliás, tem negociado de forma muito leal com o Grêmio. Isso não vejo como um problema, até porque ele próprio reconhece que o Grêmio atingiu o patamar que eles pediram, uma forma que o Grêmio está reconhecendo o grande momento que o Vila Sante vive. Com relação ao Jeromel, o que a gente vai falar de um ídolo como o Jeromel, 10 anos de Grêmio, né? Um líder dentro de campo, vitorioso, né? Então, certamente vai se encaminhar uma boa solução para o Jeromel também, né?
Eu entendo a posição de vocês, mas é muito delicado a gente falar de renovações no momento que elas estão acontecendo, né? Porque tudo é usado em proveito do atleta, em proveito da situação. Tem vários agentes externos que também querem contar com os jogadores. Então, falar sobre renovação às vezes é um pouquinho complicado, né, no momento que ela está acontecendo. Mas a diretoria do Grêmio é muito tranquila em relação a isso. Eu acho que a gente, futebol do Grêmio age no momento certo, mantém a reserva em relação a esses assuntos e vai anunciar no momento oportuno. O que a gente tem aqui esse mês de dezembro é o mês das especulações, né? As coisas não acontecem, as especulações ocorrem, a rede social fica empolvorosa e parece que as coisas não estão acontecendo. Não, sim, estão acontecendo e no momento certo vão ser confirmadas. Eu quero só tirar uma dúvida ainda em relação à questão do Vidiaçante, tá? Tu citou a opção de renovação, a renovação automática para 2025, caso ele atinja as metas do contrato em 2024. É uma dúvida de questão jurídica mesmo. É possível uma assinatura de um pré-contrato antes que ele atinja essas metas? E aí como é que fica essa situação? Porque, por exemplo, ele pode atingir essa meta em setembro, só que em junho, julho ele já poderia assinar um pré-contrato, porque o contrato iria teoricamente até o final de 2024. Essa questão eu nunca analisei, tá? Mas nesse caso, se ele tem a renovação automática, ele não poderia assinar um pré-contrato, né? Porque como a renovação é automática, ele estaria com 2 contratos ao mesmo tempo e só pode ser registrado um contrato. Então eu não vejo isso como um problema. Mas assim, o Grêmio não vai deixar um jogador como o Vila Sante com uma situação indefinida. Né? As coisas devem se definir agora com o início do ano. E o torcedor pode ficar tranquilo, tá? O Grêmio tem a mesma atenção em relação a esse assunto e a mesma aflição que o torcedor está tendo. A gente está monitorando muito de perto, a solução está encaminhada, se chegou ao valor solicitado pelo jogador, a questão se resolve de forma muito breve, mas no tempo que tiver que acontecer. Gesiel Elias, depois o Abhishek. Diga. Bom dia, Magriço. Olha só, Gesiel Elias, sou comentarista de arbitragem da Grenal e a minha dúvida é a seguinte: vencer o Campeonato Gaúcho para entrar para a história do Grêmio, igualando ao recorde de títulos de 7 campeonatos seguidos, é prioridade ou o Grêmio vai priorizar as competições maiores para o ano que vem? Eu disse que o Grêmio vence com tranquilidade o Campeonato Gaúcho. Isso, arrumando uma incomodação. E alguns colegas aqui quase infartaram ao vivo. Esse heptacampeonato é prioridade para o Grêmio ou o Gauchão vai ficar escanteado nesse primeiro semestre? Bom dia. Não, é prioridade para o Grêmio. O Grêmio fez um esforço muito grande para ir direto para a fase de grupos da Libertadores, exatamente para poder se dedicar ao Gauchão. Gauchão é prioridade para o Grêmio, sim. Prioridade máxima, tem essa motivação do hepta, do 7º título consecutivo. O Grêmio vai colocar toda a energia, assim como colocou ano passado. Foi o melhor do Gauchão do início ao fim e esse ano a gente quer repetir a mesma coisa. Favoritismo, eu não gosto da palavra, não gosto de ter o Grêmio como favorito, apesar de achar que o Grêmio sempre entra para ganhar e é favorito a tudo que disputa. Mas eu não gosto da palavra, tá? Eu acho que a palavra favorito, ela cria uma situação desnecessária com os demais postulantes ao título, e a gente tem bastante postulante ao título esse ano, né? Tem o Juventude, que voltou para a Série A e tá preparando o time, tem o Caxias, tem outros clubes do interior, tem o Internacional, que reforçou bastante o seu time, fez uma campanha de expressão na Libertadores e no final do Campeonato Brasileiro. Vai ser um Campeonato Gaúcho bem empolgante. Magriço, ainda sobre permanências de atletas do atual elenco, o Grêmio teve, agora em 2023, por empréstimo o André Henrique, junto ao Hercílio Luz,
e é uma negociação que já havia um preço fixado na opção de compra, preço que eu, Bruno Prochnov Abchecker, considero elevado para o momento do Grêmio e também para que entrega o jogador, mais de 1 milhão de euros, quase 1,5. Queria te questionar, o Grêmio vai fazer esse esforço financeiro para comprar a porcentagem ofertada pelo Hercílio Luz a respeito do André Henrique? Volto à minha resposta anterior, tá? No momento de negociação, um pronunciamento oficial do clube sobre qualquer coisa atrapalha a negociação, tá? Então eu não gostaria de falar desse assunto enquanto ele não tiver concretizado. Eu entendo as suas colocações, o teu dever jornalístico de fazer a pergunta, mas uma negociação que já está difícil por natureza, ter mais um comentário de um vice-presidente do Grêmio não contribui em nada. O futebol sabe o que fazer, tá? O futebol sabe que tem um orçamento que é limitado para investimentos e tem as avaliações necessárias para fazer essa conta de quanto vale cada atleta e quanto o Grêmio pode pagar por cada atleta. Mas em relação ao André Henrique, eu não gostaria de fazer nenhum comentário neste momento agora. E o departamento de futebol, ele tem carta branca para gastar o orçamento de contratações e de folha salarial da forma que julgar necessária, ou precisa de uma avaliação e uma aprovação do Conselho de Administração? Não, o Conselho de Administração não interfere nessas contratações, o departamento de futebol, junto com o presidente, tomam as decisões, tá? Fora casos excepcionais, né? Como, por exemplo, o Soares, que envolveu todo o Conselho de Administração, porque ali não era só a contratação, envolveu o clube como um todo se movimentando para viabilizar aquela contratação. E quanto vamos falar então de uma contratação já efetivada, a vinda do Soteldo por empréstimo é vista como um bom negócio para o Grêmio, principalmente na questão financeira e pelo que o jogador já mostrou tecnicamente. Mas o Grêmio enxerga o Soteldo como um jogador importante para esse ano, assim, ele vai ser um titular? Ou tu acreditas que é um momento para o Soteldo recuperar aí depois de um ano não tão bom e aí avaliar no fim da temporada se vale a pena adquirir os direitos do jogador? Um ano no futebol é muita coisa, né? A negociação do Soteldo agora foi a negociação possível, na medida que o Santos não podia suportar o salário que o Soteldo ganha, né? E o Soteldo queria vir para cá também. Então, um ano, fazer a previsão do que pode acontecer até o final do ano, acho que ninguém tem condições de fazer essa previsão. O que nos motiva e nos chama a atenção foi a eficiência que o futebol do Grêmio teve em identificar uma oportunidade e rapidamente resolver esse problema. Vocês lembram das entrevistas do Renato, da necessidade que ele tinha, que ele nos dizia, de ter um jogador de velocidade, de ter aquele extrema de velocidade, com drible, capaz de fazer a defesa. Agora o Grêmio tem vários, né? Naquele momento o Renato não tinha. O Soteldo vem e supre exatamente essa função. Eu lembro do Soteldo no jogo da Vila Belmiro contra o Santos, em que o Soteldo, quando entrou, mudou completamente o jogo e conseguiu construir a virada do Santos, né? É esse jogador que a gente foi buscar, com essa capacidade que foi buscar. Acho que o Grêmio fica muito forte contando com um jogador como o Soteldo no elenco. O Magriço, a gente disse durante o transcorrer do ano que o acréscimo no número de associados tinha muito, mas muito a ver com o Soares. O Grêmio tem que dar uma tacada também para manter lá em cima o número de associados em dia. Você concorda que ele teve uma participação fundamental? Em quantos mil, será, se associaram, além do gremismo, tem a ver com o Soares, que agora não vai estar no Grêmio no próximo ano? O Soares representou muitas coisas, tá? Primeiro, o próprio Soares indo jogar, as pessoas querendo estar associadas ao Soares também, e por isso aumentou o número de sócios. Recuperou a autoestima do torcedor, ter um jogador como o Soares dentro do Grêmio, e isso é uma motivação.
mas o Grêmio também se envolveu de corpo e alma para aproveitar o momento do Soares, né? A gente teve que melhorar o quadro social, melhorar sistemas de informática, dar novas opções de associação, resolver o problema dos lugares marcados em determinados setores do estádio, fazer uma campanha publicitária, ou seja, não adianta eu trazer o Soares e não fazer esse entorno todo que o Grêmio fez e fez muito bem. Nesse primeiro mês sem Soares, a gente não tem notado redução do número de associados, pelo contrário, tá? O associado do Grêmio tem antecipado as mensalidades em ritmo maior do que nos anos anteriores. Então a gente não enxerga, claro que nós precisamos, o ídolo, o Soares nos mostrou como o ídolo é importante, como faz diferença ter o ídolo. Nós vamos buscar um jogador, e aí eu não digo para substituí-lo, mas a gente não tem notado diferença no quadro social depois da saída do Soares, tá? O que a gente acredita como um voto de confiança do torcedor, do associado, no que está se fazendo no Grêmio. Acho que esse patamar de 120 mil sócios, a gente fechou o ano com 118, 700, bem pertinho dos 120 mil sócios, e esse número vai ser crescente, tá? A gente trabalha para que esse número seja crescente. O presidente Guerra falou de uma meta de 150 mil, que é uma meta arrojada, mas é uma meta possível. A gente não vai contar com a possibilidade de perder sócios, pelo contrário. E, Magriço, falando agora sobre contratações que estão sendo negociadas pelo Grêmio, se fala de um valor de 7 milhões de reais pelo zagueiro Lucas, que pertence ao Palmeiras, estava emprestado à Chapecoense, mais uma quantia de 1,5, 2 de dólares pelo Funes Mori. Qual é o orçamento para contratações do Grêmio? Não para a folha salarial, mas quanto o Grêmio pode investir em contratações nessa janela? Olha só, se eu passar essa informação, os empresários já sabem quais são os limites do Grêmio e acaba dificultando todo o esforço que o Brum e o Luiz Wagner vem fazendo e o presidente vem fazendo, tá? Então, o Grêmio não tem a capacidade de investimento que outros clubes têm, por razões específicas, né? Até eu comentei na rede social a questão das SAFs e dos clubes do Forte Futebol que receberam esse adiantamento e que têm dinheiro, e o Grêmio não conta com esse recurso, né? Mas o Grêmio vai fazer os investimentos, sim, os investimentos que ele puder fazer, os investimentos de forma responsável, com bastante arrojo, tá? Mas esse número eu não consigo dar e não devo dar, porque acaba passando uma informação que para o empresário é uma informação preciosa. A gente está aí no momento, esses próximos meses vão ser meses de intensas negociações, né? E eu tenho certeza que esses números aí não têm saído de dentro do Grêmio, né? Tanto pelo jogador tal, tanto pelo outro jogador, não tem saído de dentro do Grêmio. O Grêmio não trabalha com o vazamento dessas informações, ainda mais por negociação em andamento. Não dá para acreditar em tudo que está sendo dito, tá? A fonte oficial é o Grêmio, e o Grêmio só manifesta o que aconteceu, não o que está acontecendo. Depois de acontecer é que a informação vai ser tornada pública. Enquanto as coisas não acontecem, o Grêmio se reserva o direito de preservar a informação e continuar negociando. A gente tenta, né? E o Grêmio vocês vai tentam precisar... o trabalho de vocês e vocês fazem um trabalho muito bem feito, tá? O Grêmio vai precisar, Magriço, de investidores nessa temporada novamente para fazer as contratações, ou com esse número privado que tem, o Grêmio consegue sozinho contratar jogadores? Sempre a gente contou com o apoio de investidores, tá? Que sempre receberam, tá? Isso é importante. O Grêmio tem sido muito leal com os seus parceiros, tá? Que adiantam valores, que nos dão garantia, e o Grêmio depois ressarce ao longo do tempo, tá?
Então, sem dúvida, a gente precisa de investidores, até porque saindo do investidor tem que ir para o sistema bancário, e o sistema bancário é muito mais caro, né? Então, a gente sempre conta, e o Grêmio tem esses investidores, porque sempre foi correto com os investidores, né? Sempre teve uma relação adequada, uma relação de parceria. Precisa sim de investidores. Para fechar, Felipe. Magris, a gente fala sobre contratações, né? A gente já disse que não vai falar sobre nomes ou sobre especulações de mercado, mas na temporada passada, claro que tinha um processo eleitoral no final do ano de 2022, e aí já tinham se citado os nomes, né? O de Cristaldo, o de Carbajo, o do próprio Luiz Soares, e o Grêmio até, a gente tratou, o Abchek tinha perguntado sobre um substituto para o Soares. O Grêmio já tinha tratado de nomes um pouco antes, já tinha anunciado, se me recordo bem, até antes da temporada o contrato do Reinaldo, antes da reapresentação tinha Bruno Vini, tinha Galdino, tinha o próprio Fábio, os jogadores foram chegando. O Grêmio planeja anunciar jogadores ainda antes da reapresentação em 2024, ou o elenco pode ser formado durante a pré-temporada já? Porque a gente sabe que atrapalha um pouco, né? O próprio João Pedro chegou na última semana da pré-temporada e sofreu um pouco com desgaste e algumas lesões no decorrer do ano. O ideal seria que o elenco estivesse formado antes da pré-temporada para que faça a pré-temporada juntos. Esse é o ideal, mas a gente sabe que o mundo ideal ele está afastado do mundo real, tá? A janela é longa, as oportunidades vão surgindo, as negociações vão se concluindo. Eu volto a insistir que fora Flamengo, Palmeiras e Grêmio com Soteldo, poucos grandes negócios aconteceram. E a gente vai trazer os jogadores à medida que os negócios forem se concluindo. Se a gente estabelecer o prazo, queremos até o início da pré-temporada, certamente a gente vai pagar mais caro do que poderia pagar. Então, se puder contar com o jogador com o início da pré-temporada, ele seria excelente. Se ele entrar com o Campeonato Gaúcho em andamento, ele vai ser bem preparado e vai entrar ao longo do Campeonato Gaúcho, ou até mesmo antes do início da Libertadores. Mas a gente não vai trabalhar com esse prazo, porque o único que perde com esse prazo é o Grêmio. Agora sim para fechar. Senão o Magrício cansa da não, gente. Vão cansar de mim, né? Recentemente, Magrício, a gente entrevistou aqui o presidente do Foz do Iguaçu, o Arif Osman, que acusou o ex-CEO do Grêmio, Carlos Amodeu, junto dos empresários Adriano Espadoto e Juliano Bertolucci, de formarem uma gangue que minou o Grêmio, e acusou também esses dois empresários citados nominalmente de mandarem no clube. O Grêmio não se manifestou de forma oficial ainda a respeito disso, ao menos de forma pública. Queria ver contigo se existe um pronunciamento, se os vice-presidentes, junto do presidente Alberto Guerra, debateram esse tema nas reuniões do Conselho de Administração. Qual é a posição do Grêmio a respeito dessas graves acusações do presidente do Foz e se existe uma definição a respeito do pagamento também sobre a venda do PP? Bom, eu não vou rebater esse presidente, de quem eu não conheço. Evidente que a gente tomou conhecimento das declarações dele. Existem fóruns apropriados para essa discussão e nós não vamos fazer essa discussão de forma pública, né? Ele ofende algumas pessoas que, se quiserem, exerçam seu direito de defesa. O que eu vou dizer é que quem manda no Grêmio é o presidente Guerra, tá? E, aliás, tem mandado muito bem e conseguido excelentes resultados. Nenhum empresário manda no Grêmio. Nenhum empresário diz o que o Grêmio tem que fazer ou deixa de fazer. Com relação a débitos que o Grêmio tem com empresários de transações passadas, estão negociados e o Grêmio vem pagando regularmente. De forma que o Grêmio não depende da permissão de ninguém para fazer qualquer tipo de negócio. Com relação ao caso específico do Foz do Iguaçu, e isso aconteceu na gestão passada, quem criou esta confusão toda foi o próprio Foz do Iguaçu, quando notificou o Grêmio de que tinha transferido os créditos relativos à venda do PP a determinados empresários. O Grêmio só faz aquilo que foi
notificado a fazer. E essa discussão está sendo discutida no foro adequado. Eu não gostaria de falar muito mais sobre ela, sob pena de prejudicar o julgamento que está tendo. Mas a postura que o Grêmio teve e que o Grêmio está tendo, a meu ver, é uma postura muito correta e muito profissional. Nós não vamos discutir leviandades de forma pública, tem fóruns para isso. Não vamos aceitar a afirmação de que quem manda no Grêmio são empresários. Isso jamais acontece. Quem manda é o presidente Guerra, e volto a insistir, tem mandado com maestria, tanto é que conseguimos as contratações e os resultados que tivemos em 2023. E estamos muito tranquilos em relação a esse assunto. Quando a questão de para quem pagar ficar resolvida, aí o Grêmio vai fazer o pagamento. Então, eu encerro por aqui essa manifestação, reafirmando e rechaçando qualquer possibilidade de alguém que não seja o presidente Guerra determinar o que acontece dentro do Grêmio. Muito bem. Eduardo Magriço, um feliz ano novo para o amigo. Obrigado por ter conversado, esse bate-papo bem legal com toda a nossa turma aqui da Grenal. Abraço. Abraço, eu que agradeço, e feliz ano novo para vocês e todos os ouvintes da Rádio Grenal. Valeu. Abração. Abraço. Em seguidinha, bem mais aqui na Grenal.